40 anos pelo deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente, pulei uma página a mais. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, e nem o teu pé se inchou esses 40 anos. Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Porque o Senhor teu Deus te traz uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo que jorram de vales e montes, uma terra de trigo e cevada e vinhas e figueiras e romãs, uma terra de azeite de oliva e mel, uma terra que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra, uma terra cujas pedras são ferro e cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido e tiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Cuidado para que não te esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que eu ordeno neste dia. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez oramos, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, tem nos sustentado, nos edificado, e o Senhor nos conduz, Senhor, nesse caminho de fé. Que o Senhor venha nos edificar, nos alimentar com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, aqui que nós estamos lendo, Deuteronômio capítulo 8, está dentro ali daquele momento em que os hebreus foram tirados do Egito como escravos. Na terra em que eles eram escravos, oprimidos, eles serviam e muitas vezes não tinham tempo para mais nada, a não ser trabalhar e trabalhar, e eles ali viviam naquela vida de escravidão. Deus então levanta Moisés para liderar o seu povo na libertação da escravidão em que viviam no Egito, em direção a uma promessa, a terra prometida. E nessa terra, então, eles viveriam em harmonia, viveriam como comunidade, como povo, como nação, e não mais como escravos. Eles não viveriam mais debaixo de um jugo, mas agora viveriam em harmonia, em comunhão, naquele projeto que Deus estava estabelecendo para eles. O povo que saiu, então, do Egito, está peregrinando agora no deserto. E no deserto, eles continuam, então, vivendo e manifestando um caráter como escravos. Eles continuam com a mentalidade escrava, eles continuam trazendo também muitas coisas que eram de costumes idólatras do lugar onde eles viviam. E ali no deserto, Deus está tratando com eles, trabalhando na vida deles, para que não apenas eles cheguem a um lugar, mas para que eles amadureçam, eles cresçam na fé e eles se tornem as pessoas que viveriam o plano de Deus. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós encontramos em situações assim, que é como um deserto, situações difíceis, de escassez. Mas ali, aquele povo que estava vivendo nessa escassez, Deus estava manifestando graça o tempo todo, mostrando que mesmo que as circunstâncias ao redor fossem escassas e difíceis, Deus estava comprometido com a vida deles. Ainda que naquele primeiro momento não fosse uma resposta de solucionar todos os desafios e todos os problemas, a palavra de Deus vinha em direção a eles, mostrando que Deus tinha um compromisso com a vida deles, com a sua própria palavra e fidelidade e com a vida daquele povo. Pois então, Deus comprometido com aquele povo, o deserto continuou. Deus comprometido com aquele povo, algumas circunstâncias não mudaram de imediato, mas eles precisavam crescer em fé, sabendo que poderiam confiar em Deus, que Ele não voltaria atrás, Ele continuaria fiel, Ele continuaria sendo bom. Amém?
ali naquele lugar o Senhor os conduziu, onde nós lemos em Deuteronômio 8, diz que aquele povo deveria se lembrar de que o Senhor os conduziu durante todo o caminho do deserto. Eles não estavam sozinhos, e o próprio Deus os estava conduzindo. E eles provavam de uma provisão sobrenatural. Porque no deserto, todos os meios de que eles conheciam de obter alimento foram tirados. Todo o conhecimento que eles tinham de como conseguir alimento, conseguir provisão para sua família, já não tinha mais. Todo o conhecimento que eles tinham e experiências até ali já não servia mais para aquele novo momento. Então ali eles estavam aprendendo a confiar e a depender inteiramente de Deus. No momento em que eles olhavam para o lado e só tinha seca, não tinham animais, água também era algo muito difícil. E aquele povo estava nessa caminhada aprendendo a depender de Deus e a confiar em Deus. E chega um momento em que eles pedem a Moisés, dizendo: Moisés, você nos trouxe até aqui para morrer de fome? A gente podia ter ficado no Egito, lá tinha alimento. Olha só, mesmo no meio de um processo que eles estavam passando, em rumo a uma vida de liberdade, liberdade em que eles já estavam provando, ainda assim eles estavam olhando para trás e desejando aquilo que eles tinham lá na amargura da sua escravidão. Mas Deus, por ser tão misericordioso, ainda assim responde em compaixão com a vida deles. Eles pedem água, alimento, e Deus envia a provisão. Deus envia o maná, envia codornizes, Ele tira a água da pedra para que aquele povo fosse suprido. Nós sabemos a história que no frio do deserto, que fazia noite, Ele enviava colunas de fogo, e durante o dia enviava nuvens para que fizesse um pouco de sombra e não fosse um calor tão difícil para aquele povo. Deus estava com eles em todo o tempo. E Deuteronômio 8 está dizendo: lembrem-se do que Ele fez. Lembrem-se de que Ele os conduziu. Lembrem-se de que Ele os sustentou. Então, mesmo em meio ao deserto, Deus envia o maná. Deus fala para Moisés dizer ao povo que Ele sustentaria. Então, durante aquele anoitecer ali, vieram codornizes no final da tarde, e eles comeram carne. E na manhã seguinte, quando eles chegaram ali no orvalho do que tinha ao redor deles, eles viram como um farelo pequeno, algo que eles não sabiam identificar. E a pergunta que eles faziam uns aos outros era: o que é isto? E a palavra maná significa exatamente: o que é isto? O que é isto? Era a pergunta que eles faziam, e por isso foi chamado maná. O maná foi o sustento de Deus enviado dos céus para que eles tivessem vida, para que eles não perecessem no deserto. Eles foram sustentados por Deus no deserto. O que nós vamos ver também é que quando Deus entrega o maná, Ele dá algumas orientações e regras de como eles deveriam recolher aquele maná e usar durante a semana. A Bíblia diz que para eles foi dada a orientação que eles deveriam tirar o maná suficiente para o dia e não deveriam guardar para o dia seguinte. E ainda assim, o que aconteceu? Alguns começaram a guardar para o dia seguinte, mas no dia seguinte estava tudo estragado, porque eles precisavam confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é: vocês não precisam guardar para o dia seguinte, porque amanhã eu também enviarei o maná. A única exceção era o 6º dia, em que eles deveriam recolher de forma dobrada, para que no sábado não precisassem recolher. Em exceção esse dia, todos os outros era para se recolher apenas do dia em que eles estavam vivendo. Mas aí eu te pergunto, será que não veio na cabeça deles? Será que você no lugar deles não teria um seguinte questionamento na sua mente: mas e amanhã? E se amanhã não tiver? Diante do maná, eles eram tentados a recolher mais do que precisavam, contando com as garantias de si mesmo para garantir o dia de amanhã. Mas a orientação de Deus, vocês vão aprender
a viver na garantia que eu dou na minha palavra. Ainda que vocês não tenham guardado, amanhã vocês podem confiar que eu enviarei novamente. E assim, Deus estava ensinando lições importantes para eles no deserto. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 35, vai dizer que aquela geração recebeu um juízo de Deus naquele momento no deserto, porque eles poderiam ter chegado mais rapidamente à terra prometida, mas por causa das atitudes e desobediência deles, Deus entrega um juízo para eles, dizendo: esta geração não entrará na terra prometida, com exceção de algumas pessoas que ele lista. Mas aquele povo não entraria, daquela geração, e por isso então eles ficam 40 anos no deserto. Mesmo diante desse juízo de Deus, que era um castigo, que era algo que eles mesmos estavam colhendo debaixo da desobediência, e Deus colocou sobre eles. Ainda assim, Deus os sustenta no deserto, e o tempo do deserto em que eles passam não é em vão. Deus usa todo aquele tempo para edificar um povo, para moldar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, mesmo que eles não estivessem mais no Egito. Eles ainda carregavam coisas que não faziam parte mais da vida que Deus tinha preparado para eles dali em diante. E Deus estava dizendo: lembrem-se, vocês tinham que comer, o maná vinha do céu, a roupa vocês não precisavam se preocupar e os seus pés não ficavam inchados. Todavia, vem o que está dizendo logo a seguir: ainda assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Mesmo que você tenha coisas que nas suas próprias mãos você consiga contar como garantia para o dia de amanhã, ainda assim, nós devemos nos lembrar que somos dependentes de Deus e da graça de Deus. E só temos aquilo nas nossas mãos porque Deus permitiu, nos confiou a capacidade, nos confiou habilidades, nos confiou recursos. E se nós temos algo em nossas mãos para estar um pouco seguros no sentido de financeiro, de conforto, ainda assim nós devemos reconhecer que isso tudo é a graça de Deus, é a mão de Deus em nosso favor. Mas e quando nós estamos num momento mais escasso, em que as coisas faltam, que ficam menores, em que se tem menos? Era a situação deles no deserto. Ainda assim, a palavra de Deus para eles é: vocês precisam confiar, porque eu nunca desamparei vocês. Lembrem-se, vocês não faltaram nada, vocês tiveram alimento, a roupa de vocês não faltou. Quando vocês precisaram de água, a água saiu da pedra. Mas vocês foram sempre supridos e sempre sustentados. A mensagem diante disso tudo que já podemos entender, já nesse momento, é que nós precisamos entender a graça de Deus e quanto somos dependentes da graça de Deus. Sabe, humanamente nós temos uma tendência de estar muito sensível quando é um momento de crise, quando é um momento de exposição a um risco, quando você sabe que algo pode acontecer. Naquele momento você aumenta a sensibilidade e diz: agora é só Jesus, agora é só Deus na minha vida. Quando você entra nesse momento, parece que a sensibilidade aumenta, e aí percebe que já estava sempre ali, que você precisa que Deus te sustente. Às vezes, quando eu e minha família vamos viajar de avião, a gente entra no avião e lá em cima a gente fala: como é que esse negócio tão pesado está voando, né? Meu Deus, é só a graça de Deus para manter esse negócio no ar. E ali a gente fica sensível. Olha só como Deus está, porque assim, se cair, não tem paraquedas, né? Aquelas coisas que a gente sempre conversa. E agora? Não tem para onde ir. E parece que a sensibilidade aumenta para perceber algo que está sempre presente, que Deus é que está nos sustentando. Mas a verdade é que também é assim quando nós estamos dentro de casa, quando nós estamos atravessando a rua, quando estamos indo ao trabalho, quando estamos fazendo as tarefas diárias. Da mesma maneira, também é a graça de Deus nos sustentando, também é o Senhor nos mantendo.
E essa é a mensagem que estava sendo ensinada àquele povo hebreu. Eles estavam saindo do Egito, mas também não tinham chegado à terra prometida. E eles já estavam sendo ensinados: olha, vejam bem, vocês vão chegar num lugar em que vocês não vão ter falta de nada. Vai ter pão, vai ter muitos recursos, inclusive recursos de minério para vocês enriquecerem. E o que ele estava ensinando ali, o Senhor estava ensinando aquele povo é que: prestem atenção, vocês não podem se esquecer, porque quando vocês chegarem lá, vocês podem pensar que são autossuficientes, que foram vocês mesmos que os levaram até ali. Prestem atenção, porque quando de repente não tiver falta de nada, vocês vão pensar que são suficientes em si mesmos, que vocês se mantêm, se sustentam. E essa era uma tentação que muitas vezes não seria percebida tão facilmente, porque no deserto tudo era muito exposto, tudo muito exacerbado. Era fome, era fome. Era sede, era sede. E as tentações ali davam para ser vistas porque até mesmo materialmente se percebia a falta. Mas a tentação deles no deserto era de querer eles mesmos se garantirem para o dia de amanhã. A tentação que viria quando eles chegassem no momento de maior abundância era de se acharem autossuficientes e não precisarem mais de Deus, não dependerem mais de Deus. Sabe, as pessoas confundem que o Evangelho e o poder de Deus é simplesmente para resolver questões da sua vida. Olha, você está com um problema financeiro, Jesus vai entrar na sua vida e vai resolver. Olha, você está com dificuldade nisso e naquilo, Jesus vai entrar nisso e vai resolver. E Deus tem poder para fazer o impossível. Ele faz milagres, Ele faz além do que esperamos, meu irmão, e Ele intervém em cenários miraculosos. Mas o Evangelho não se resume a isso. O Evangelho nos transforma por inteiro. Ele nos faz nova criatura, filhos de Deus, redimidos com uma nova natureza. É muito mais sobre aquilo que podemos acumular, aquilo que temos ou aquilo que falta. É porque agora nós temos algo que excede tudo aquilo que já tivemos e podemos ter. Nós temos Cristo e o reino de Deus na nossa vida e o Espírito Santo. E é por isso que mesmo que quando tivermos pouco, tiver com escassez, nós somos plenamente supridos porque temos Cristo Jesus. Mesmo quando as coisas estão apertadas ou difíceis, é possível ter alegria em nossa vida, em nossa casa, porque Cristo Jesus habita em nós. Não são mais as circunstâncias que motivam a nossa maneira de viver, mas nós vivemos agora a partir de Cristo. E em Cristo nós somos prósperos, plenamente supridos, felizes, alegres. E isso não é uma negação da realidade. Paulo vai dizer: eu sei viver, aprendi a viver com pouco. E eu aprendi a viver também com muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa frase, esse versículo que geralmente as pessoas citam sem considerar o contexto, elas dizem assim: eu posso todas as coisas no que me fortalece. Muitas vezes o que quer dizer com isso é: eu posso o que eu quiser. Mas não é isso que Paulo está dizendo quando ele diz: eu posso todas as coisas. Ele está dizendo assim: se eu for levado a um momento de pressão, eu posso. Se eu for levado a um momento de abastança, eu também posso. Se eu tiver pouco, eu posso continuar. Eu continuo firme. Mas se eu tiver muito, isso não muda. Eu continuo em Cristo. Eu continuo sendo suprido. E assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei os dias que você tem vivido, mas a palavra de Deus nos dá essa certeza. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E dentro disso, o mais importante é saber que é Ele quem nos fortalece. É Ele que te fortalece, meu irmão. Talvez você está olhando para dias cansados e dias em que você passa por dificuldades. E você fala: eu não sei de onde eu vou me apoiar e achar força. A palavra é no Senhor.
É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá a graça todos os dias, seja você no momento de abundância, seja você no momento de escassez. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E é a palavra de Deus que é o nosso sustento verdadeiro. É a graça de Deus que nos sustenta. E aquele povo no deserto estava provando dessa graça. Eles estavam vivos porque era a graça de Deus. Eles foram tirados do Egito e da escravidão pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Deus veio em favor deles. E aquele momento em que eles deixaram o Egito, chegaram diante do Mar Vermelho e falaram: agora não tem mais o que acontecer, não tem mais o que se fazer. Deus abre o Mar Vermelho, Deus os leva ao outro lado, os sustenta no período do deserto. E a palavra para eles é: nem só de pão viverá o homem. Irmão, fome e sede nos lembram de necessidades básicas do ser humano, de comer, de beber, do alimento, da água. Sem isso não há vida fisiológica, nós precisamos. E é por isso que Deus usa essas características tão cruciais na nossa vida para comunicar coisas muito importantes. Nós precisamos de água. E olha, talvez alguns digam que você pode ficar 5 dias, 7 dias sem água, mas depende muito do que você está fazendo. Se você estiver em constante movimento e esforço, esse tempo é muito reduzido para se desidratar. A água é fundamental para a vida. Deus estava manifestando a sua graça com aquele povo, dando a água, dando alimento, dando a provisão na vida deles. Sabe, no período de escravidão, e lá no Egito, eles conviveram com deuses falsos e deuses que o povo egípcio adorava e reverenciava como deuses que provinham, que davam a provisão da água do rio. Então, tinham aquele Deus que era responsável do rio, tinha aquele Deus que era responsável da colheita, tinha outro Deus que era responsável pela fertilidade. Eles adoravam esses deuses. E mesmo o povo sendo tirado do Egito, alguns deles ainda estavam limitados àquele costume idólatra. Deus estava se revelando a eles, dizendo: eu sou o seu pai, eu sou o seu provedor, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que provê todas as coisas, mesmo quando os recursos te faltam, mesmo quando as suas habilidades e conhecimentos agora não conseguem mais, eu sou aquele que provê na sua vida. A mensagem de Deus, do reino de Deus, é que Ele é o nosso bom Pai, que Ele é o Rei desse reino, e nós fazemos parte desse reino juntamente com Cristo, porque somos um com Ele agora. E nesse reino nós temos que confiar que o Rei proverá todas as coisas. E a mensagem aqui de Deuteronômio 8 é: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se de como vocês foram supridos. Lembrem-se. Esse período de 40 dias no deserto, aquele povo foi testado. A palavra para tentação é sinônimo de teste. Na verdade, tentação significa teste. Eles foram tentados no deserto. Mas Deus estava com eles, ensinando-os lições importantíssimas para eles viverem com comunidade. Eles a viverem em harmonia, eles a viverem como um povo de Deus, que respeita e mantém as suas leis. E Deus estava ensinando as leis àquele povo para que ele não perecesse, para que ele pudesse viver bem, não só o lugar que eles estavam chegando fosse bom, mas que eles cultivassem uma vida em comunidade que fosse boa e fosse agradável a Deus, para que Deus os conduzisse ao seu propósito. Deus estava formando tudo isso neles. Mas então, na plenitude dos tempos, nós sabemos que veio Cristo Jesus. Cristo Jesus veio como uma mensagem completa de Deus. No Antigo Testamento, quando olhamos para esses episódios do deserto, quando olhamos para os livros do Antigo Testamento, tudo está prenunciando sobre Cristo. Tudo está anunciando aquilo que viria e Cristo faria de forma mais completa, íntegra.
de forma poderosa que excederia aqueles esforços humanos. A própria lei veio para eles, para que eles conhecessem seu estado de pecado e soubessem o quanto estavam distantes de Deus, o quanto estavam impuros, o quanto estavam errados, o quanto eles não eram bons e justos o suficiente, e que eles precisavam da justiça de Deus. Eles careciam da justiça de Deus. A revelação no Antigo Testamento toda aponta para Cristo. Então, nesse momento, na plenitude dos tempos, vem Cristo Jesus, e Ele vem trazer o seu Evangelho, ensinando sobre as boas novas do reino, pregando e curando os enfermos e trazendo milagres. E a sua obra, a sua missão maior, se entregar por nós numa morte sacrificial na cruz, levar sobre Ele a vergonha, a culpa do pecado, assumir esse lugar de condenação, para que nós fôssemos livres, para que nossa dívida fosse totalmente paga, para que pudéssemos viver não mais como escravos, mas vivemos agora como filhos de Deus. Vivemos agora como pessoas livres, e Ele nos instrui também na sua palavra, Ele nos ensina pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, vivemos como Cristo. Porque para que não só a gente saia da escravidão e do Egito, mas para que Ele tire a escravidão e o Egito de dentro de nós, para vivermos as suas promessas, vivemos uma vida com Cristo. Cristo, então, a revelação plena de Deus, a imagem perfeita de Deus. E o que acontece no início do ministério de Jesus é que Ele é batizado por João Batista. Ele vai até o batismo de João Batista, e João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus: é necessário que você me batize, para que eu cumpra toda a justiça. Jesus se batiza, então o que vem depois? A Bíblia nos narra que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E no deserto, Ele jejua por 40 dias, 40 noites. Moisés também havia feito um jejum desse tipo de 40 dias. E Jesus está aqui agora assumindo a sua posição, iniciando o seu ministério com um jejum de 40 dias no deserto. E no deserto Ele teve fome, no deserto Ele teve sede. No deserto Ele também sofreu todas as necessidades humanas. E no deserto Jesus foi tentado por Satanás. O entendimento e o conceito de ser tentado, de passar por essa tentação, não era novo para os judeus. Eles entendiam isso, eles olhavam para as Escrituras e entendiam o que é ser tentado. Eles também entendiam a posição do inimigo das nossas almas como alguém que é o tentador. Mas, pela primeira vez nas Escrituras, está relatando que, pessoalmente, o inimigo vem para tentar alguém, e ele vem para tentar Jesus Cristo. A narrativa de Jesus sendo tentado no deserto é que o próprio Satanás está ali tentando Jesus. E ele tenta Jesus não apenas nas respostas que Jesus daria, mas na forma, na atitude que Jesus tomaria diante da sua posição. Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele poderia, diante daquela tentação, Ele assumir e usar do seu poder. Ele podia, de repente, usar daquilo que Ele tinha sobre Ele para fazer o que Ele precisava. Ele poderia abusar da sua autoridade, inclusive. Mas a posição que Jesus mantém diante da tentação é uma posição humilde, em que Ele continua dependente do Pai. O que o inimigo faz ali é trazer, inclusive, citações bíblicas das Escrituras, para que Jesus fizesse algo em prol de si mesmo, para que Ele deixasse a posição humilde que Ele estava e Ele fizesse algo que contrariasse a sua posição de filho e a sua missão aqui na terra. A tentação de Jesus foram contra a sua identidade, foram contra a sua posição, porque o inimigo dizia para Jesus: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães.
E ele questionava, colocava isso em xeque, mas Jesus sempre trazia uma resposta a ele. Veja que a primeira vez que a identidade do homem é questionada é lá no Éden, em que Deus cria o homem em perfeita harmonia com o ambiente, com o lugar e consigo mesmo, mas a serpente vem e diz assim: no dia em que você comer desse fruto, então você será. Coloca em dúvida o que eles já eram ali, por causa do que Deus os tinha feito. Como se precisassem ainda se tornar algo. E que somente fazendo aquilo, que era comer de um fruto que Deus tinha explicitamente proibido, eles então se tornariam. Mais do que questionar a sua identidade, é quem o inimigo propôs que eles deveriam se tornar. Vocês serão como Deus. E ali eles caíram em tentação e o pecado entrou na humanidade. Mas Cristo agora, como o novo homem, o novo Adão, como o novo Israel, como nova humanidade, o novo legislador. Moisés foi o legislador do tempo antigo, agora Jesus está assumindo essa posição. Israel era tratado ali como o Filho de Deus, agora Jesus estava se revelando o Filho de Deus que veio em carne. E ele passa por aquele período de provação, de fome, sede e também de ser tentado pelo diabo. A semelhança daquele povo no Egito, saindo do Egito, que passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Só que as lições que foram ensinadas para o povo hebreu, lá naquele tempo do deserto, Jesus estava colocando em prática e agora dando testemunho dessas lições. Todas as respostas de Jesus, ele faz citações de Deuteronômio, entre os capítulos 6 e 8. Então, quando o inimigo tenta Jesus dizendo que deveria o adorar, Jesus traz ali a fala que está em Deuteronômio capítulo 6, somente ao Senhor adorarás e prestará culto. Mas então, lá em Salmos 91 está escrito que se você cair, tropeçar o teu pé em pedra, Deus envia anjos para que te segurem. E Satanás leva Jesus a um lugar elevado para que ele fosse ali tentado. E Satanás diz assim: pula daqui. Não está escrito em Salmos lá 91, na verdade ele não fala assim, né? Está escrito em Salmos 91, no versículo tal. Mas ele diz: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, para que você mesmo tropeçando, ele te segure. Então salta daqui, Jesus. Mas Jesus traz uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13 ou 15, que ele vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante lembrar desse não tentarás o Senhor teu Deus, que acontece lá em Deuteronômio 6, porque foi logo após Deus enviar o maná, Deus enviar as codornizes, e ainda assim o povo está pedindo. E o povo pediu água, e Deus leva Moisés, juntamente com aquele povo, a um lugar em que haveria água. Ele tira a água da pedra, um lugar chamado Massá. Nesse lugar chamado Massá, o povo reclama e diz: será que Deus está mesmo com a gente? Se Deus estiver mesmo com a gente, nós vamos ver água. E eles tentaram a Deus. Jesus então responde à tentação do inimigo dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda que Ele nos sustente, nos segure se algo acontecer, eu não vou fazer isso de propósito, só para ver se Deus está comigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. E por último então, Jesus ali com fome, porque 40 dias já no deserto jejuando, Satanás diz: manda que essas pedras se transformem em pão. E o que Jesus responde é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus poderia usar do seu poder para resolver o problema de imediato e satisfazer as suas necessidades. Mas Jesus estava ensinando aquilo que os hebreus não aprenderam no deserto, que nós precisamos confiar em Deus. As pedras não precisam se transformar em pão, porque eu sei que o meu Pai vai providenciar o pão e vai chegar. E é bem verdade que após essas 3 tentações ali,
o inimigo foge e Jesus é servido pelos anjos. E então ele come, ele bebe e é servido. Mas o ponto é que a vida de Cristo, a maneira que Cristo agiu durante o deserto, ensina aquilo que os hebreus deveriam ter aprendido lá naqueles 40 anos. Vocês não precisam guardar o maná para outro dia, porque Deus envia o pão de cada dia. Ele envia o maná, amanhã vai ter. Vocês não precisam garantir a segurança de vocês mesmos, porque eu sou a segurança de vocês. Vocês não precisam confiar naquelas coisas que vocês acumulam e que vocês conseguem ver e saber que aquilo vai providenciar para vocês algo. Porque mesmo quando vocês tiverem, e a palavra para aquele povo era, vocês vão chegar num lugar em que vocês vão ter tudo isso. Mas mesmo quando vocês tiverem, não sejam autossuficientes. Lembrem-se que Deus os tirou do Egito. Lembrem-se que Deus sustentou até a roupa de vocês. Não se esqueçam. Existe um salmo que diz assim, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu irmão, se você está num momento que de repente está muito confortável, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, porque isso é saudável. Você lembrar que você depende da graça de Deus e que é a graça de Deus que te mantém onde você está. Mas se de repente você está num momento que está vivendo uma pressão, está vivendo um momento difícil, muitas vezes, às vezes, até faltando alguma coisa diante daquilo que você estava acostumado. Nesse momento, o convite para você também é: lembre-se de que Deus sempre te sustentou. Às vezes nós chegamos num momento difícil e a gente vê, às vezes, analogia nas escrituras, isso como uma tempestade na nossa vida, aquele momento que está turbulento. E aquela tempestade parece que é a maior tempestade que você já viveu, que seu barco vai virar e não tem jeito mais, você não consegue ver uma saída. Mas aí você se lembra de quantas vezes Deus te livrou, de quantas vezes Deus te sustentou, de quantas vezes você achava que não teria mais jeito e Deus ele mandava a provisão. Sabe, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. E que nós venhamos nos alimentar da sua palavra. Porque quando nós olhamos para a sua palavra, eu sei que a circunstância pode estar desfavorável ou favorável, mas na sua palavra eu tenho sempre o favor de Deus sobre mim. Talvez seja difícil essa palavra, encontrar um contentamento no meio de uma dificuldade, mas é justamente isso que Deus edifica em nós. Ele constrói em nós, porque a nossa vida, ela é muito rápida e passageira aqui nessa terra, mas a eternidade com Cristo nós já começamos a viver no dia em que nós entregamos nossa vida com Ele. Nós já vivemos o seu reino, nós já estamos provando da sua graça, da sua presença em nós, e chegará um dia em que nós provaremos completamente da restauração de todas as coisas em Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará a Cristo Jesus, e nós reinaremos com Cristo. Toda lágrima será enxugada, toda dor será tirada. Ainda não chegou esse dia, mas ainda assim é a sua palavra que nos sustenta. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Enquanto estamos nesta terra, nós estamos debaixo de estações. E temos fases. E tem estação que é o inverno, tem estação que é o outono, primavera, verão. Tem o momento do dia, mas também tem o momento da noite, mas depois vem o dia de novo e as estações vão mudando e se renovando. A vida humana, nós começamos também em constante mudança de fases. Nós vemos como infância, juventude, vida adulta, envelhecimento, e é uma constante mudança de fase. E às vezes nós olhamos para as fases que estamos vivendo e as circunstâncias que nos rodeiam e diz: Senhor, você não vai fazer alguma coisa? E às vezes a palavra que vem de Deus para nós é: eu estou fazendo algo em você.
Aquele povo continuou no Egito, continuou no deserto, depois de sair do Egito, 40 anos. O deserto não mudou, mas aquele povo estava mudando, porque Deus estava trabalhando na vida deles. Às vezes a gente acha que o compromisso de Deus está com a circunstância, em manter sempre uma constância de circunstâncias favoráveis. Mas Deus não está comprometido com as circunstâncias, Ele está comprometido com a sua vida, com o que Ele está fazendo em você, com o que Ele está fazendo com a igreja, com a restauração e redenção completa que Ele está movendo, com o seu reino avançando. E Deus é fiel e continua sendo bom, continua sendo fiel. Nós sempre dependemos de Deus e Ele é a nossa segurança. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida? E o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua altura? E quanto às vestes, por que vocês se preocupam? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como eles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Deus sabe que nós precisamos comer e beber e vestir, Ele sabe de todas essas coisas, e quando Ele nos convida a olhar para as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, e Deus ainda assim as sustenta, não falta nada para elas. Ao dizer isso, Jesus não está dizendo assim: olha, você não precisa nem mesmo trabalhar, tudo vai chegar na sua mão. Não é isso que Ele está dizendo, porque quando nós olhamos para as aves dos céus, elas trabalham, elas saem em busca de alimento todos os dias. Mas da mesma forma que elas saem todos os dias sem saber exatamente o que encontrarão, Deus está dizendo que ainda assim nada falta. Da mesma forma, nós não precisamos saber todas as coisas que acontecerão, porque nós sabemos de uma coisa: que Deus está conosco e Ele está em nosso favor. Eu não sei como vai ser amanhã, mas talvez é justamente isso que Deus está fazendo em você hoje. Você não precisa saber. O que você precisa saber é que Ele estará contigo amanhã, assim como Ele está contigo hoje. Mas o que eu vou comer, o que eu vou beber, assim como Ele te sustentou até aqui, continua te sustentando, Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. O convite é para estarmos em movimento. Nós vamos sim ser produtivos e vamos correr atrás e vamos inventar e vamos criar e vamos fazer, mas que o resultado e a segurança não depende de nós mesmos, porque a nossa confiança não está no nosso próprio braço, mas ela está no próprio Senhor. E assim como os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre, assim são aqueles que confiam no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, meu irmão. Coloque a sua segurança nele. Não se distraia com as suas próprias certezas e garantias, porque elas podem variar.
Mas ainda que varie, a nossa confiança permanece intacta no Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Pai Celeste, que bem sabe do que nós precisamos. Ele é fiel e continua sendo bom. E para caminharmos aqui para o fim, eu quero dizer o que Jesus falou, e podemos ler em João capítulo 4, João capítulo 6. Quando ele estava ali em João capítulo 4, na beira de um poço, ele não tinha com que tirar a água do poço. Os seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Buscar comida. E Jesus estava ali num lugar onde as pessoas iam para buscar água e matar a sua sede. A Bíblia diz que chega ali uma mulher samaritana, e aquela mulher tem um encontro com Jesus, e ela está com os recursos para pegar a água. Jesus não tinha balde para tirar a água, não tinha mecanismos para tirar a água. Entretanto, Jesus dá uma palavra para ela: se você me pedir, eu vou te dar a água da vida. No primeiro momento ela não entende e diz assim: mas Senhor, você é maior que o pai Abraão, nosso pai Jacó, que furou esse poço. Como é que você vai tirar água? Eu tenho os recursos, você não tem? Como é que você vai me oferecer algo superior? E Jesus está dizendo: se você me pedir, eu te darei a água da vida. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. E eu farei jorrar nessa pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher ali diante dessa revelação, e Jesus então também apontando que ela não estava no seu primeiro marido, ela já estava no quinto. Ela entendeu que estava diante de um profeta, e ela pergunta: olha, dizem que virá o Cristo, como é que isso vai ser? Jesus revela para ela também: eu sou o Cristo, eu que falo com você. As revelações que Deus faz para aquela mulher diante de um poço, um lugar onde as pessoas iam matar a sede, são as revelações mais profundas. Ele é a água da vida, Ele é o Cristo. Ele não revelava isso a todos, Ele estava revelando àquela mulher: eu sou o Cristo. Aquele que beber dessa água não terá sede, mas terá uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de si. A mulher continua fazendo perguntas. Ele diz: olha, Senhor, alguns dizem que devem adorar a Deus naquele monte, outros dizem que é no outro. E aquele momento Jesus traz outra revelação poderosa e profunda, dizendo: é chegada a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não vai precisar chegar naquele monte nem no outro. Aquela mulher sai ali maravilhada com a revelação de Cristo. Então os discípulos chegam com a comida, e eles se espantam de Jesus estar falando com aquela mulher que era samaritana. E eles oferecem comida para Jesus. Jesus, você não vai comer? Come, Jesus. E Jesus dá uma resposta para eles dizendo assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Olha, não é que Jesus não podia comer. Jesus estava trazendo revelações que aqueles homens ali não estavam nem entendendo completamente ainda. Mas ele estava dizendo: nem só de pão viverá o homem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A mesma coisa quando ele diz: não andeis ansiosos, porque vocês devem buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Que essa seja a nossa verdadeira comida, a nossa comida mais importante. Assim como é importante todos os dias nós nutrirmos o nosso corpo, é importante nós seguirmos a vontade de Deus, a palavra de Deus, buscarmos o seu reino, buscarmos a sua justiça, porque Jesus também dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Às vezes nós estamos confusos, nós estamos distraídos com tantas coisas que a gente acha que precisa para ser suprido. E é bem verdade que nós precisamos de várias coisas, mas várias destas, na verdade, nem precisamos tanto assim. Mas de uma coisa nós não podemos deixar de ter: o alimento que vem de Deus, essa água da vida. Meu irmão, quando o homem pecou,
ele se distanciou de Deus e ficou um buraco enorme na sua vida que é do tamanho de Deus e só Deus mesmo pode suprir. E enquanto a pessoa não tem esse encontro com Cristo, ela não recebe Cristo na sua vida, esse buraco está grande nela e ela está buscando de várias maneiras preencher esse vazio. É como uma grande fome, uma grande sede que nunca consegue ser saciada. Mas Jesus está dizendo: eu sou a água da vida, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E tem mais, jorrará em você uma água para a vida eterna. Você não vai ser somente suprido numa questão básica. Você vai ser plenamente suprido pela eternidade. E para fechar, João capítulo 6, Jesus vai revelar aos seus discípulos: eu sou o pão do céu. Naquele momento Jesus dizia para a mulher: eu sou a água da vida. Para os discípulos ele também disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então em João 6, a partir do verso 32, então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós encerramos essa ministração olhando para Cristo e como Ele é o pão da vida e a água da vida que nos supre completamente, invariavelmente, por toda a eternidade. Talvez você chegou aqui com esse tamanho vazio que eu descrevi de alguém que está distante de Deus. Talvez você chegou aqui e não tem certeza sobre o que é a salvação da sua alma e nunca conheceu a Cristo. Mas você pode hoje fazer uma oração de confissão aqui conosco, entregar sua vida a Ele hoje, ter a certeza da sua salvação, ser plenamente suprido com essa água, esse pão. E é essa água, esse pão que nos alimenta e nos dá a certeza, mesmo diante das variações e circunstâncias da nossa vida. Da mesma maneira que o maná desceu do céu, era a certeza do suprimento de Deus e que amanhã teria novamente. Quando nós olhamos para Cristo, é a certeza do nosso amanhã e da nossa eternidade. E viveremos com Ele eternamente.